Hoje, sábado, 2 de dezembro de 2006, estamos aqui no Estoril e, para começar, vamos rebobinar tudo para trás, à situação em que estás agora, indo mesmo quase à infância, à adolescência, percebendo se tu desenhaste desde muito novo. Eu sei que tu vês de uma família de muitos irmãos. O que é preciso dizer de autobiográfico? O que tu quiseres. De uma família da burguesia portuguesa